Muito se fala sobre governança corporativa, mas sobre como colocar ela em prática, pouco é falado. Primeiro, é importante a gente entender o que é governança corporativa. Quando a gente olha sobre governança corporativa na internet, a gente consegue facilmente encontrar ela sendo descrita como governança corporativa ou governo das sociedades ou das empresas é o conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições que regulam a maneira como a empresa é dirigida, administrada ou controlada, abrangendo tanto as relações internas à firma quanto ao ambiente institucional. É importante trazer que a governança corporativa tem todo essa gama de atuações, mas o principal foco que a gente traz quando o tema fala sobre gestão por resultados é o entendimento de quais que são os ritos, estruturas, processos responsáveis por acompanhar o atingimento das metas empresariais ou as metas daquele time. Então, a governança corporativa, ela tem uma seção que a gente olha para como trazer governabilidade para os nossos processos de planejamento. E é aqui que a gestão por resultado aparece. É nessa estrutura que a gente busca trazer um cronograma, ou pelo menos um sistema de acompanhamento que vai embasar todas as nossas buscas pelo atingimento daquelas metas. Então, para trazer uma síntese do que é a governança corporativa, principalmente trazendo um pouco da minha visão sobre governança corporativa, é, é aquele processo, é aquele sistema que é construído pela empresa para garantir que aqueles objetivos estratégicos estejam sendo atingidos. E aqui é importante trazer que eu não estou falando sobre apenas os objetivos estratégicos que são colocados no papel. Apesar disso, eu fortemente apoiar que sejam eles. Mas eu estou chamando aqui de objetivo estratégico tudo que direciona para um atingimento daquela organização. Então, independente do uso de OKR, de qualquer outro método de planejamento, a governança vem com o intuito de garantir que aquilo que foi planejado, ou que pelo menos foi descrito como o processo daquela empresa, seja feito da melhor forma. Então, algumas estruturas fora o processo de acompanhamento das metas que a governança pode ter é o apoio à regulamentação, porque é a partir da governança que a gente vai acompanhar o quão intrínseco, né? Enquanto as leis ou regulamentações intrínsecas ao negócio estão sendo colocadas em prática, ou estrutura de como vai ser a governabilidade dos tributos. Mas aqui eu quis trazer esse disclaimer falando sobre governança, mas para trazer de forma prática alguns pontos que eu acho que são necessários no momento da construção de uma governança, principalmente focada em acompanhamento de métricas e resultados e objetivos estratégicos, né? Então, algo que é muito interessante é quando a gente olha para uma governança desse plano estratégico da organização dentro de próprios ritos que já acontecem. Então, é não conheço nenhuma empresa que já não tem reuniões ou ritos ali de acompanhamento de métricas no geral. A ideia, quando a gente fala sobre governança do planejamento, é de forma fluida trazer para o cotidiano da empresa aquele acompanhamento. Então, a primeiro ponto, né, de ponto de partida, é interessante a gente mapear quais que são os principais ritos que a gente tem dentro da organização ou daquele time, dependendo do ponto focal que a gente está tendo aí, quais que são os ritos que já existem e se existe a possibilidade da gente trazer em paralelo o acompanhamento dessas métricas, desses resultados. E aqui é importante trazer que a primeiro momento é que esses ritos são paralelos, tá? Porque conforme a maturidade da metodologia, conforme a maturidade da própria cultura vai evoluindo, esses ritos se tornam muito maiores e mais complexos, e é importante ser visto como positivo isso, porque é nesse momento de complexidade que a gente tem as evoluções do processo, as personalizações nas metodologias usadas e até nos ritos que foram mapeados. É importante entender que, como a empresa, seus processos, seus ritos precisam ser vivos e com a possibilidade de ter algumas modificações para que atenda à realidade daquela empresa naquele período.
Além dos ritos, é importante trazer também o mapeamento de quais são os artefatos que serão usados nesse acompanhamento das métricas e dos resultados, né? E aí, quando eu chamo de artefatos aqui, a gente pode estar falando de ferramenta, a gente pode estar falando do próprio objeto de análise daquele plano, né? Então, dando um exemplo para o time de produto, é quando a gente tem alguns produtos e faz uma governança, um entendimento dentro de quais são as entregas que aquele produto se propõe a fazer. E aí, a partir disso, a gente, dentro dos artefatos listados, o próprio produto é um artefato usado para acompanhamento, porque é ali que a gente vê o desenvolvimento, ele é o principal objeto de estudo daquele momento ali de governabilidade dos resultados, né? Nesse exemplo que eu estou trazendo de produto. Então, a princípio, mapear quais que são os ritos possíveis de serem inseridos, né? Então, dentro de uma reunião de resultados, trazer uma visão dessa governança, que já é um primeiro passo, e com o tempo ir evoluindo para reuniões mais complexas e maiores, né? Além disso, o mapeamento dos artefatos, como eu comuniquei, e aí deu o exemplo dos produtos que a gente está falando, né, de o quanto ele foi entregue, o quanto teve evolução, satisfação do cliente, para dentro disso daí ser elencado os artefatos da governança. Então, ritos e artefatos, para mim, são os primeiros passos a serem, pelo menos, mapeados de possibilidade. Depois que a gente já consegue entender onde a gente vai falar sobre governança, onde a gente vai fazer essa governança e quais que são os objetos de análise, né? Então, talvez a ferramenta de acompanhamento das métricas e o produto, como eu trouxe no exemplo. E o segundo ponto é entender quem são os principais envolvidos. E aqui eu queria trazer, podem ter vários papéis, mas queria trazer, sobretudo, 3 papéis. O papel operacional, que é aquela equipe que é a que faz aquelas atividades acontecerem para atingir o resultado, né? Então, essa equipe é importante para trazer quais foram as percepções no decorrer da operação para aquele resultado específico. Então, se vocês viram o vídeo passado, vocês vão entender que um dos pontos que a gente tem dentro de reuniões para trazer a melhor governabilidade, trazer essa governança, é um foco em quais foram as percepções e planos de ação mapeados para aqueles pontos de evolução, sabe? Então, esses responsáveis operacionais vão ser pessoas que vão conseguir trazer uma visão do dia a dia, de como foi operacionalizar aquelas atividades e se faz sentido continuar com aquelas, modificar ou ajustá-las. Um segundo ponto aqui é uma visão tática, e aqui é um olhar, já olhando para algum nível de tomada de decisão. Esse nível tático de responsabilidade é um nível de acompanhamento das métricas, muito mais do que da operação, que tem que fazer as atividades. Esse tático tem um papel de acompanhar se essas métricas estão chegando no lugar que eles precisam. E também responsabilidade dessas pessoas, desse time, olhar para qual é o plano de ação a ser feito para a contínua melhoria desse processo. E por fim, a gente chega na estrutura de responsáveis estratégicos, que são aquelas pessoas que têm o dever de, além de trazer a visão sistêmica do todo, né? Então, se a gente estiver olhando para um recorte de times, um olhar mais sistêmico, talvez, da empresa, e assim sucessivamente, além desse papel, precisa ter uma validação dos planos de ação pós-operação. Então, a gente, dentro desses níveis, né, operacional, tático e estratégico, a gente tem responsabilidades desses times para que aquela metodologia, aquela governança aconteça. Então, a operação traz a visão de como foi operacionalizar aquilo. O tático é a pessoa que precisa garantir, ou são as pessoas que precisam garantir uma evolução contínua e uma melhoria daquilo que está sendo feito. E os estratégicos são as pessoas que vão trazer a visão sistêmica, né? Então, do todo, trazer percepções que as outras não teriam por falta de capilaridade, né? De contatos e tal. Além disso, também uma validação, porque a partir dessa visão sistêmica que os responsáveis estratégicos têm, é que eles conseguem definir o que é ou não importante, prioritário naquele momento. Então, a gente consegue fechar os responsáveis a partir de um mapeamento com essas perfis e encontrar
pessoas que respondam e consigam fazer frente a essas necessidades é muito importante na governança e trazer para elas a necessidade do seu papel. Um terceiro ponto que eu trago é como vai ser o tratamento desse plano, né? E aí, quando a gente está falando de um plano aqui, a gente está falando de algo robusto, com algumas visões diferentes e direcionamentos diferentes. Então, se a gente está olhando para um plano da empresa, vai ter a parte do comercial, vai ter a parte do financeiro, vai ter a parte do RH e assim sucessivamente. O que eu quero trazer aqui é como que esses acompanhamentos vão ser tratados a partir de especialidades de cada área. Por quê? Queria trazer a principal dica aqui. As pessoas que vão ser do nível tático precisam estar completamente alinhadas com as medições daquela área. Então, é muito positivo a gente colocar alguém de dados para falar sobre RH, mas se essa pessoa de dados não tiver conhecimento do negócio, às vezes, por exemplo, nesse tratamento de objetivo aqui, pode não ser o melhor. Por quê? Não sendo uma pessoa operacional, não sabe como foi o dia a dia, e sendo uma pessoa de um time externo à operação ali, também não consegue trazer as percepções e o tratamento necessário dentro do plano de ação, que é uma das responsabilidades desse público, né? Então é importante entender qual que é o melhor tratamento. Sei lá, olhar por tema dessas metas, olhar por o que é o mais normal, os silos de tratamento, como eu falei, financeiro, comercial, RH, mas é importante trazer que esses não são apenas as únicas opções que a gente tem. A gente pode tratar por programas, a gente pode tratar por estruturas. Então, um exemplo de programa é, se precisamos ter um programa de diversidade na companhia, por exemplo, é importante que várias áreas ali estejam alinhadas com o direcionamento do que o que é diversidade, o que é que aquele projeto se propõe a fazer. Porém, apenas as pessoas de RH, salva a exceção aí, apenas as pessoas de RH conseguem contribuir tecnicamente para esse tema. Então, trazer uma pessoa para o tático que não seja de RH talvez seja um tiro no pé quando a gente olha para como essa pessoa consegue contribuir. Então, o tratamento, o entendimento do tema ali e saber quem são as pessoas certas para acompanhar aquele tema eu acho que aqui é a principal dica do vídeo de hoje. Por fim, antes de fechar o vídeo, eu queria falar sobre o próprio acompanhamento e a medição. Acompanhamento e medição não é apenas colocar um número que a gente teve no mês para aquilo ali. O acompanhamento parte do princípio que a gente também vai olhar para quais são as evoluções necessárias para aquilo ali a ser atingido. Então, se a gente coloca uma métrica de 10% ao mês e no mês a gente só conseguiu bater 8%, essa pessoa responsável do tático ali, né, que tem que trazer os planos de ação, precisa trazer esse plano de ação incorporado à apresentação do resultado. Então, nessa reunião de governança, nessa estrutura de governança, é necessário ter um momento também de comunicação desse plano de ação, mas esse plano de ação precisa vir de uma estrutura baseada em dados. Então, é importantíssimo que seja paralelo à análise dos dados, e aí talvez até numéricos, quantitativos aqui, com um paralelo e um plano de ação vinculado a percepções qualitativas sobre aquele negócio, porque a ideia da evolução é a gente entender e trazer hipóteses de valor para cada vez gerar mais valor. Então, esses planos de ação aqui, eu queria finalizar dizendo que, na verdade, eles são hipóteses de geração de valor. E é aqui que você muda um pouco da mentalidade, porque é aqui que a gente começa a parar de falar isso daqui que a gente vai fazer, para isso daqui é o que a gente vai fazer para gerar valor, porque eles são hipóteses de valor. É isso, pessoal. Se você gostou, dá o like, compartilha, me segue aqui no canal e nos vemos. Grande abraço.